pessoal, tudo bem? Vamos aqui então para a aula 5 de Administração Pública, vamos falar de comunicação e redes. Essa primeira parte de 2, a primeira parte sobre comunicação, a segunda parte sobre redes. Vamos lá? Vamos para o slide aqui então. Comunicação e redes. Comunicação. O sistema de comunicação de uma organização é a forma pela qual as informações necessárias ao funcionamento da estrutura organizacional são transmitidas a todos os interessados e que permite a integração de todos em torno de objetivos comuns. Certo? Isso é a comunicação. O que comunicar? Quem deve comunicar? Qual o momento adequado e qual o meio a ser utilizado para comunicar são questões que precisam ser definidas previamente, a fim de que a comunicação possa ser eficaz. A comunicação administrativa é responsável pela circulação das informações de uma organização. É um instrumento de coerência e coesão organizacional, que se encontra presente tanto nas instituições públicas quanto nas empresas privadas. Vou dar um exemplo assim, pessoal, por que tem que ser bem definido antes? Porque se uma pessoa está lá verificando e-mail o dia inteiro, e está combinado que vai ser as coisas transmitidas, as coisas importantes vão ser transmitidas, memorandos e tudo mais, vão ser transmitidos via e-mail, aquela pessoa está certinha lá, né? Tá ali verificando e-mail todo dia, está tudo certo. Agora, se eles disserem que todas as comunicações vão ser feitas pelo mural de avisos, né? O que vai acontecer? Se a pessoa vai verificar o e-mail o dia inteiro, ela não vai ficar sabendo de nada do que está acontecendo, porque ela não está olhando o mural de avisos. Ou vice-versa. Ela pode passar todos os dias, olhar o mural de avisos, não ver nada, e aí ela não acessa o e-mail. Sendo que o combinado era que todas as coisas seriam feitas por e-mail. Aí essa pessoa não acessa o e-mail, não fica sabendo de nada, e aí, enfim, por isso que eu digo, tem que ser uma coisa pré-definida, para que a pessoa saiba onde olhar, para onde olhar quando for receber uma comunicação, ou o que utilizar na hora de transmitir uma comunicação dentro de uma estrutura administrativa. Tá certo, pessoal? A comunicação interna ou administrativa percorre todas as áreas e ajuda a construir a própria cultura e a identidade organizacional, além de facilitar o relacionamento, a interação e a flexibilidade. Contribui para que haja um clima propício e favorável no ambiente de trabalho, reforça a confiança, fortalece o comprometimento das pessoas e informa os programas e ações a serem executados. Então, é dessa forma que todos interagem e chegam até os objetivos traçados, tá certo? A comunicação externa é a que torna a empresa conhecida perante o mercado, as instituições e a sociedade. Então, e essa comunicação externa seria o site, né, as publicações de jornal, os anúncios de rádio, né, não só das empresas privadas, mas das públicas também. Então, essa comunicação externa é o jeito que a empresa interage com o mundo ao seu redor, né? A questão de marketing, digamos assim, né? Marketing institucional, até, vamos dizer assim. Agora, a comunicação institucional, interna ou externa, é responsável pela formação da imagem pública da instituição e ocorre mediante a divulgação de sua missão, visão, valores e crenças e filosofias, né? A comunicação pode ser formal ou informal. Então, vamos dar um exemplo, né? Formal seria um memorando. O informal pode ser até uma palavra lançada num corredor, né? Duas pessoas conversando no corredor. Certo? A formal segue uma hierarquia dentro da empresa, respeitando a administração, os valores existentes e os objetivos estabelecidos. A informal não possui regra alguma, passando até mesmo por cima das autoridades constituídas. Ou seja, essa formal pode ser um memorando feito vamos supor, pelo prefeito, para todos os órgãos do município. Esse memorando passa lá internamente, ok? Essa é a formal. E a informal seria, por exemplo, dois funcionários ou dois servidores conversando entre si e falando bem ou mal daquela administração. Então, muitas vezes passa por cima das autoridades constituídas. Por quê? Porque eles estão ali criticando ou estão dando ordens um para o outro, né? Informalmente, assim, né? Não por escrito, mas vamos supor que o prefeito lá diga assim, ó, a partir de hoje está liberado o Facebook. E aí vem um secretário de uma das pastas lá, secretário de saúde, por exemplo,
e ele vê um enfermeiro lá utilizando o Facebook e ele diz: você vai ser punido porque você está utilizando o Facebook. Espera aí, né, pessoal? Se o prefeito disse formalmente, né, que podia usar, por que o cara está agora dizendo que não pode? Então, assim, muitas vezes passa até por cima das autoridades constituídas por ser uma coisa informal, né? Muitas vezes o que é informal é diferente daquilo que é o formal. E é com certeza o que tem valor jurídico, no meio jurídico, é o formal. E o informal, ele não tem regras, né? Ele não é necessariamente a verdade, certo? A comunicação apresenta diversos fluxos. Horizontal, realizada entre unidades organizacionais diferentes, mas de mesmo nível hierárquico. Por exemplo, a Secretaria de Saúde conversando com a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação conversando com a Secretaria de Assistência Social, e assim vai. Vertical, realizada entre níveis diferentes dentro da mesma organização ou em unidades organizacionais em que uma seja superior à outra, matriz filial, por exemplo, ou então a Secretaria de Administração conversando com o setor de RH, que é seu subordinado, né? Diagonal transversal, realizada entre unidades organizacionais em níveis diferentes. Lateral, lateral ainda não. Diagonal, então, seria, por exemplo, os recursos humanos são subordinados à administração, e aí a Secretaria de Saúde conversando com os recursos humanos. Não é seu subordinado, mas está num nível hierárquico diferente, mas conversa diagonalmente, né? Aqui está a Secretaria de Administração, aqui está recursos humanos. E aqui na diagonal, em mesmo nível do seu chefe, está o Secretaria de Saúde. Então, quando esta comunica com esse aqui, é diagonal, né? Lateral ocorre entre funcionários e equipes de departamentos distintos. Por exemplo, o pessoal do RH conversando com o pessoal do protocolo, né? Ascendente ocorre de baixo para cima, daí é o RH falando com a administração, por exemplo, né? É isso aí. E descendente corre de cima para baixo, que é a administração falando com o RH, certo? Atenção, há divergências entre os conceitos de comunicação lateral e horizontal, e muitos os apresentam como sinônimos, né? Para alguns autores, a horizontal pode também correr intra e entre departamentos e ou unidades organizacionais de mesmo nível hierárquico. Então, assim, pode ser, existem conceitos de que seja igual a lateral e horizontal, mas cuidado, tá, pessoal? Alguns autores consideram uma forma, outros consideram de outra, então prestem atenção nisso. A comunicação organizacional é um sistema que compreende o fluxo de informações entre a organização e seu ambiente interno e externo, e que permite à organização funcionar de forma integrada e eficaz. Certo? Isso é importantíssimo, essa comunicação, porque se mudar algum procedimento, por exemplo, tal coisa era feita por e-mail, agora vai ser feita através do mural eletrônico ou através do site da prefeitura, sabe? São coisas que é importante que haja essa comunicação para dizer que as coisas mudaram, né? Para que a pessoa não fique com nada mal explicado, né? A comunicação organizacional comporta duas perspectivas principais, a instrumental e a participativa. Na perspectiva instrumental, a comunicação é vista como um instrumento cujo objetivo maior consiste em gerar obediência às ordens e conformidade às diretrizes e regras estabelecidas pela alta direção organizacional. A perspectiva instrumental visa informar e divulgar. Nesse enfoque, os instrumentos de transmissão, os meios, são determinantes para uma boa comunicação, deixando em segundo plano o autor e os demais atores. Portanto, na visão instrumental, os meios são mais importantes que os próprios atores da comunicação, né? Então, de que forma foi transmitida a mensagem, muitas vezes é mais importante do que quem transmitiu, né? Porque assim, todo mundo está esperando chegar um e-mail para dizer quando que vai ser, vamos supor, todo mundo está esperando chegar um e-mail para todo mundo, porque essa é a forma utilizada, né? Vai chegar um e-mail para todo mundo dizendo que vai ser decretado um feriadão lá, feriadão de Páscoa, vamos supor. Tá, ok. Aí, todo mundo está esperando que esse e-mail seja enviado pelo diretor do setor de recursos humanos. Só que lá na última hora, não é o diretor de recursos humanos que manda aquele e-mail dizendo do decreto do feriadão.
é um assessor administrativo lá. Envia esse e-mail, né, para todo mundo. Tá informado? Tá. Importa quem assinou? Não. Por quê? Porque a forma que ele utilizou é a forma que todo mundo já estava esperando. Então a forma de comunicação muitas vezes é mais importante do que a própria pessoa que assinou aquela comunicação, né? Na perspectiva participativa ou de interação, a comunicação é construída por todos os envolvidos e seu significado resulta da interação entre atores, seus meios e suas particularidades. Há diálogo, argumentação, divergências, propostas, opiniões. Isso aqui é tipo um debate já, né, pessoal? Com as novas tecnologias e o advento da era da informação, há uma grande produção e recepção de informações em tempo real. Há uma constante troca de informações com atores mais participativos, mais críticos e mais bem informados, certo? As tecnologias da informação facilitaram e intensificaram a comunicação institucional e pessoal, ao proporcionarem uma variada gama de opções. Então, assim, já existe, então, nesse tipo aqui, ó, da perspectiva participativa, né, pessoal? Aí todo mundo já está interagindo, um dando ideia para o outro e formando um bolo só de conhecimento. E isso é importante, essa comunicação participativa, né? Porque traz um resultado muito grande, porque o conhecimento de um agrega no conhecimento do outro e aquilo gera uma comunicação circular, né, entre eles, entre os envolvidos, que vai trazer uma porção de coisas interessantes, né? Agregar um conhecimento interessante. Em face da evolução e das constantes mutações no ambiente, ampliou-se a abrangência da comunicação organizacional, que passa a incluir clientes, fornecedores, a comunidade e demais entes governamentais que fazem parte desse universo. Tá vendo que já evoluiu bastante, já envolveu inclusive quem está de fora, né? O próprio papel da comunicação se tornou mais abrangente. De simples divulgação de decisões e regras, ou de fatos sociais, passou a abarcar tudo que diz respeito ao funcionamento da organização, seu clima interno, sua posição social e demais relações institucionais. Tá certo? A comunicação passou a ser fundamental para as organizações, um poderoso instrumento de gestão estratégica das organizações públicas e privadas em geral. A comunicação se tornou uma ferramenta de suporte para a gestão no enfrentamento aos mais variados desafios. A gestão da comunicação organizacional vai além da informação, incentivando engajamentos múltiplos e mútuos. Então, só de se comunicarem, né? O Chacrinha já dizia que não se comunica, se trumbica, né? Então, só das pessoas se comunicarem já fortalece, né? Vamos nos comunicar, vamos ver o que tem de errado que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer diferente para tornar as coisas mais céleres e mais eficientes. Então, isso é a comunicação. Isso é todo mundo conversar e se entender, entendeu? E aqui, agora, vamos para o próximo slide. Numa sociedade em que a cidadania ganha força, a comunicação tem um papel social para cumprir. Nesse novo contexto, a comunicação deixou de ser um monopólio para especialistas para ser concebida numa visão compartilhada entre diversos profissionais. Deve existir sinergia, né, que é a sintonia e tudo, né, entre todos os envolvidos. E antecipadamente deve ser definido o que comunicar, como comunicar, quando comunicar e quem são os responsáveis pela comunicação. Inclui as redes formais e informais, tanto os memorandos, os anúncios em quadro de avisos, quanto também os informais, que é a rádio corredor, aquele pessoal que fica conversando entre si. Isso tudo é a comunicação, né? E o processo de comunicação é o quê? A comunicação é um processo de transmissão de informações de uma pessoa para outra, de um grupo para outro, de um órgão para outro, etc. Sendo então compartilhada por ambos. Para que haja eficiência na comunicação, é fundamental que o destinatário da informação a receba e seja capaz de compreendê-la. Claro, se eu fizer uma comunicação em chinês, ninguém vai entender, né? Se eu fizer uma comunicação uma comunicação por áudio, sendo que aquele áudio é ruim e de difícil compreensão, né? A pessoa vai ouvir aquele áudio assim abafado. Não vai dar para entender, tá certo? Isso aí, pessoal, é muito importante no processo de comunicação que não se tenha
a perda da qualidade de audição, que aquele que vai receber a mensagem compreenda aquilo que está sendo dito. Pode colocar uma comunicação ali, solicitamos a todos que utilizem a partir da semana que vem o sistema X33, atenciosamente administração. Aí todo mundo vai olhar assim um pro outro, o que é sistema X33? A pessoa utilizou um termo que ninguém conhece, utilizou um termo que ninguém sabe do que se trata. Então, assim, é fundamental que haja no processo de comunicação a compreensão do destinatário da mensagem. Tá certo? O emitente utiliza algum tipo de sinal ou símbolo para a mensagem que quer transmitir, o qual denominamos código. O código não nasce pronto e precisa de um meio ou aparelho para codificá-lo. Uma vez codificado, é hora de transmitir a mensagem codificada que necessita de um canal para chegar até seu destino, um meio físico. A mensagem necessita ainda de outro meio físico capaz de decodificá-la e torná-la possível de compreensão pelo receptor, que mais do que visualizá-la ou escutar a mensagem, precisa compreendê-la. Ou seja, vamos dar um exemplo. A administração resolve transmitir um aviso importante, alguma coisa assim, distribuindo CDs eu estou dando só um exemplo bem assim, simplório para vocês visualizarem, tá, pessoal? Distribui um CD para cada um. Ó, aqui dentro está uma mensagem muito importante. Primeira coisa, os funcionários têm que ter um leitor de CD para poder abrir o que quer que seja que está ali dentro. Segundo, o formato do áudio ou do vídeo ou do arquivo de texto que tem naquele CD precisa ser possível de ser lido pelos programas comuns de computador, Word, Excel, o Windows Media Player, né? Ou então se estiver compactado, tem que ter um descompactador, por aí, né? Por aí vai. E outra, né, pessoal? Depois que a pessoa abriu o texto tem que estar, então, em uma linguagem que a pessoa entenda, né? Não adianta, ou então aquele áudio tem que estar com uma qualidade suficiente para que seja compreendido. Então, isso tudo é só para uma forma ilustrativa de ver que a comunicação precisa ser feita de uma forma clara, né? Durante esse processo, encontra-se, volta que eu apertei 2 vezes. Durante esse processo, encontra-se o ruído, representado por tudo que perturba e pode atrapalhar a transmissão da mensagem. É a distorção da mensagem, que chega ao receptor diferente da forma como fora enviada pelo emissor. A comunicação pode ser vista como um processo composto por várias etapas, aqui apresentadas em maior número, com a finalidade de facilitar a compreensão desse processo. Então, assim, pessoal, vamos ver o que pode atrapalhar, né? Emissor-fonte é a pessoa que, desejando se comunicar, emite a mensagem para outra parte. Então, assim, ó, isso aqui nós vamos falar aqui agora os componentes da mensagem. A gente falou em ruído, que é tudo que atrapalha. Eu até fiz essa confusãozinha aí, mas deixa eu só falar um pouco sobre o ruído. O ruído pode ser um ruído mesmo, por exemplo, se é um áudio e existe um ruído naquele áudio e não permite a compreensão, é um ruído. Se é um texto redigido em outra língua, é uma espécie de ruído, vamos supor que seja espanhol. A pessoa vai compreender parcialmente, mas vai ter algumas palavras ali que ela não vai compreender e não vai acabar não compreendendo a mensagem de forma correta. Ou então a pessoa utilizou a língua portuguesa mesmo, só que está mal redigido, colocou vírgula onde não era para colocar, gerou ambiguidade, né? Então, tudo isso podem ser ruídos, problemas na comunicação. Agora a gente vai para as partes aqui, né, de uma mensagem. O emissor, a fonte, é a pessoa que, desejando se comunicar, emite a mensagem para outra parte. A mensagem é o conjunto de símbolos, é a ideia que o emissor quer transmitir. Aí pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser áudio, o que for, né? Codificador é o meio ou equipamento utilizado para converter a mensagem em um código passível de ser transmitido. Aí pode ser um gravador de áudio, pode ser o programa lá que vai rodar um vídeo, um áudio, alguma coisa assim, né? Pode ser o leitor de texto, né, do computador, né? Transmissor é o meio ou aparelho utilizado para transportar a mensagem do emissor, fonte ou canal. Aí pode ser o computador, pode ser um rádio, pode ser a televisão, né? O canal é o meio de transmissão da mensagem entre a fonte e o destino. Aqui seria então, por exemplo, se tratando de uma televisão, o transmissor é o aparelho de TV, o canal é o canal que está na TV. Qual o canal que está? O canal 5, o canal 6, entendeu?
Decodificador é o meio ou aparelho que decodifica a mensagem e a torna compreensível. Um exemplo, um descompactador. Tá lá o arquivo zip, né, que não é possível ser lido, e aí aquele descompactador vai decodificar para que se torne um arquivo passível de ser aberto pelos programas mais comuns. Aí pode ser texto, pode ser áudio, vídeo, o que for preciso. Tá? Receptor destino é a pessoa para quem a mensagem foi enviada. É o destinatário da mensagem que deve recebê-la e compreendê-la. Feedback é a parte da resposta do receptor que retorna ao emissor e permite confirmar se a mensagem foi corretamente compreendida. E o ruído, como eu já falei, é toda interferência estranha à mensagem que torna a comunicação menos eficaz. Pode ser barulho, informação ambígua, canal inadequado e aparelho com defeito, etc. Né? Isso tudo podem ser ruídos na mensagem. E a comunicação pública, pessoal? A comunicação pública insere-se no contexto democrático em que participam ativamente todos os setores da sociedade. A retomada da democracia em 85 constituiu fator determinante para o desenvolvimento da comunicação pública, haja vista a repressão existente no regime militar. Então, eu até comentei ali que eu achava que a direta já tinha sido em 88, eu acredito que foi aqui em 85, foi quando acabou a ditadura e passamos a viver novamente na democracia. Então, através das diretas já e tudo mais. Né? No contexto democrático, a sociedade tem direito à informação. Há um empenho em democratizar a administração pública federal mediante a interlocução com todos os segmentos da sociedade civil e com os estados e municípios, que têm no diálogo a forma de equacionar os conflitos e construir a união de todos os brasileiros. Tá? A comunicação pública compreende não somente a comunicação praticada pelos entes públicos, mas principalmente a que ocorre em espaços públicos comuns, envolvendo governos, seus órgãos, entidades paraestatais e não governamentais e a sociedade em geral, e que de alguma forma envolve o interesse público. O interesse público permeia toda a comunicação pública que utiliza os mais variados canais para informar, ser informada, debater e tomar decisões de interesse público. Tá? Podem ser sessões livres, podem ser através de rádio, televisão e assim vai, né? O aspecto social busca aproximar setores diferentes da sociedade, conscientizar e educar a população sobre seus direitos e deveres e sobre a importância de sua participação no meio público. O objetivo principal da comunicação pública é informar, mas também são seus objetivos educar, sensibilizar, orientar, mobilizar e interagir. Informar a sociedade em geral sobre a atuação do governo, informar sobre a utilização dos recursos públicos, educar a sociedade sobre as questões de interesse geral, criar um canal que permita estabelecer uma relação de diálogo com os cidadãos e a sociedade. O que nós temos visto aí, pessoal? Existe uma coisa toda sobre o Zika vírus, né? Que é a causa dengue, a Zika e o chikungunya, né? Que é o Aedes aegypti, toda essa mobilização contra o mosquito da dengue, que está associado à microcefalia e tudo mais. O que o governo está fazendo? Está fomentando isso para que as empresas privadas possam vir a participar, né? E o próprio governo fazendo ações de comunicação, de interação social, para que as pessoas se empenhem e se mobilizem contra esse mosquito da dengue, né? O mosquito Aedes aegypti, que deixou de ser apenas o mosquito da dengue, mas também do Zika vírus e da chikungunya. Então, assim, pessoal, existe hoje no Brasil campanhas assim de todos os tipos, né? Aí, claro, não só esse, mas, por exemplo, aliste-se no serviço militar, faça o seu título eleitoral, vá votar nas próximas eleições. Então, tudo isso são comunicações feitas do governo com o povo. Só exemplos assim para ilustrar a nossa aula. A comunicação governamental contempla todas as ações e atividades desempenhadas pelos governos, seus órgãos e entidades, com a finalidade de apresentar para a opinião pública as informações de seu interesse e a prestação de contas de sua atuação. Daí, seguida acontece ali, tu tá vendo TV e aparece ali, foram criadas 500 escolas em 2015, foram criados 90 hospitais, né? Então, assim fosse. Tá. Assim, pessoal,
acaba sendo também uma prestação de contas para a população, né? O importante papel desempenhado pela comunicação governamental, além de proporcionar a transparência das decisões e ações governamentais, é conscientizar os cidadãos para as ações públicas, para a importância de sua participação individual na construção do coletivo. Então, envolver a sociedade como um todo, tá? Embora preocupada com fatos, a comunicação governamental contempla mais que a divulgação das decisões e ações do governo e a prestação de contas. Contempla o estímulo para o engajamento da população na vida pública. Participe, vote, né? Aquela coisa toda. A gestão da comunicação governamental deve contemplar e priorizar tanto as informações de qualidade quanto a facilidade de acesso a essas informações. Tá? O dilema da gestão da comunicação governamental é decidir o que comunicar. Não se comunica tudo, né, pessoal? Prefeito cumprimenta alguém na rua ali, né? Não, isso aí são coisas que é corriqueira, do dia a dia, né? Agora, por exemplo, prefeito recebe o governador do estado. Aí sim é uma coisa a ser comunicada, né? Agora, se o prefeito foi numa vila lá e apertou a mão de uma moradora, não necessariamente isso vai ser um motivo de uma matéria no site ou no jornal, alguma coisa assim, né? O fato que por si só já confronta com o direito que a sociedade tem de ser informada. Nesse sentido, registram-se queixas de falta de informação sobre a atuação dos governantes. Outra questão é a política. A oposição estará sempre tentando perverter o sentido da comunicação com vistas a constranger os governos, o que requer cuidado na divulgação de informações. É claro que se disser que foram criadas 50 escolas e na verdade foram 3, obviamente a oposição vai cair de pau em cima, vai dizer, olha, eles estão mentindo, estão usando o dinheiro público para colocar uma propaganda mentirosa na televisão. Isso aí é arma até para debate eleitoral, que não vem ao caso aqui agora. Tá certo, pessoal? A chave encontra-se no equilíbrio que respeita o direito da sociedade à informação e ao mesmo tempo permite formar e preservar a imagem da instituição pública. Há ainda uma terceira questão, a da universalização da informação, que esbarra na questão da exclusão social, que em grande parte da população não tem acesso às novas tecnologias da informação e, consequentemente, não tem acesso à informação. Nesse sentido, novos canais precisam ser encontrados. Então, assim, se as pessoas não têm internet, manda para a televisão. Se a pessoa não tem televisão, manda para o rádio. Mas que atinja toda a população. De preferência, manda para os 3, né? Que aí a chance de atingir toda a população é maior, né? A comunicação governamental deve auxiliar na transformação gradativa da cultura burocrática, ainda dominante na gestão pública, para a nova cultura gerencial democrática, em que seja valorizada a contribuição de todos os indivíduos na construção de significados comuns. A comunicação tem ainda papel estratégico na gestão do conhecimento na atual sociedade da informação, que cada vez mais valoriza a informação e o conhecimento, e passa a se organizar em forma de redes. As próprias redes sociais que a gente está vendo aí, né, pessoal? A sociedade está se entrelaçando como um todo e a informação... a gente está na era de informação. Um deputado vai e fala qualquer coisa lá no Congresso, em menos de 2 minutos já está percorrendo a internet inteira, aquilo ali, uma repercussão negativa ou positiva, rapidinho já está a rede ali, né? Um passa para o outro e quando vê todo mundo já está sabendo. É muito rápido, né? Está muito rápido isso hoje em dia, né, pessoal? Então, continue focado e até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado.